Olá, tudo bom? Que bom que você está por aqui. Vamos verificar aqui mais um dos nossos exercícios? Vamos lá, ó. Olha só o que diz o enunciado. Calcule a distância D entre o ponto P e a reta R em cada um dos itens. Então temos aqui A, B, C e D. Em todos eles aparece o ponto P e sua coordenada, olha só, não é? E depois a reta R e a sua equação. Por que o ponto P e a reta R? Olha só, para calcular a distância entre o ponto e a reta, existe um atalho, existe uma fórmula, né? É relativamente tranquilo, desde que você identifique aqui os valores e aí aplique na fórmula. Ó, na prática o exercício é assim: fazer o esboço aqui de uma reta, você tem uma reta e um ponto. Então olha só, calcule a distância D entre o ponto e a reta. Então é a distância entre esse ponto que ele chama de P e essa reta que ele chama de R. Qual é essa distância aqui, ó? Lembrando que existem várias distâncias do ponto P até a reta R, ó. Essa distância é maior do que essa distância do ponto P até esse ponto da reta é menor do que desse ponto P até a outra extremidade, não é verdade? Existem várias distâncias possíveis entre o ponto e uma reta. Quando o exercício diz qual é a distância entre um ponto e uma reta, ele está se referindo àquela distância onde forma 90 graus com a reta. Olha só, tá vendo? Do ponto P até a reta R, ó, aqui forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Na projeção do ponto para a reta. Então é essa distância que ele chama de D. Existem diversas distâncias, uma distância para cá, outra para lá. Quando o exercício pergunta qual é a distância, é essa distância aqui, onde forma 90 graus aqui com a reta dada. Tá legal? Então vamos lá, ó. Para calcular então a distância do ponto P até essa reta R, existe um atalho que é uma fórmula. No caso aqui, ó, vamos começar pelo exercício A. A fórmula diz assim, ó: a distância entre o ponto P, que está aqui, e a reta R, que é essa, vai ser calculado com o módulo de AX inicial mais BY inicial mais o valor de C, fecha módulo. E no denominador, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então esse é o atalho, né, para se calcular aqui, ó, a distância entre um ponto e uma reta. Agora basta substituir os valores. A, B e C são os valores que virão da equação da reta. Olha, A, B e C. Quando tivesse na forma geral da reta, ó, esse aqui é o formato geral da reta, fica fácil identificar A, B e C. Então A, B e C virão da equação e X e Y virão dos pontos. Lembrando que o primeiro é o X e o segundo é Y. É só substituir e desenvolver o exercício. Nesse caso, ó, a distância do ponto P até a reta R vale o módulo de A. A é o coeficiente junto com o X, né? Ó, o A está junto a X. Junto a X, então o A vale 4, vezes o X vem daqui, olha lá, o X vale 1, fica 4 vezes 1, depois mais o B vem daqui, o B vale 3, e o Y vem do ponto, o Y também vale 3. E finalizando, mais o C. C é o termo independente, que não tem letra X nem Y junto com ele. Então o X aqui, perdão, o C vale 7. Fecha o módulo. No denominador, é só colocar a raiz quadrada do A ao quadrado. O A está aqui, ó, ele vale 4, fica 4 ao quadrado. Mais o B vale 3. Então aqui fica no lugar do B, fica 3. 3 ao quadrado. Tá aí, bem tranquilo, né? Olha lá, na sequência, a distância do ponto P até a reta R será dada pelo módulo de, ó, 4 vezes 1 aqui, vai ficar 4, depois mais 3 vezes 3, que vai dar 9, e finalmente mais 7. Olha lá, aí fecha o módulo. Denominador tem a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que vai dar 16, mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. Olha lá, estamos chegando lá, ó. A distância
A distância, então, do ponto P até a reta R vale, dentro do módulo, vamos somar, ó, 9 com 7 dá 13, 9 com 4, isso dá 13, com 7 dá 20. Fica 20 dentro do módulo e aqui dentro da raiz quadrada, 16 mais 9, raiz quadrada de 25. Bem tranquilo, né? A distância do ponto P até a reta R, então, fica. Só tem um valor dentro do módulo, dá para extrair. Então, módulo de 20, sai o 20 do módulo, raiz quadrada de 25, vale 5. Então, finalmente, 20 dividido por 5, 4. Aí, ó, bem tranquilo, né? Exercício A, a distância desse ponto P até essa reta R vale 4. Se fosse nesse caso, do ponto P até a reta R, essa distância valeria 4 unidades aí. Bem tranquilo o exercício A, né? Vamos verificar o B agora, ó. Exercício B, vamos aplicar a mesma fórmula, ó. A distância do ponto P até a reta R é o módulo de AX inicial mais BY inicial mais o C. E no denominador vai ficar quem aqui? Isso, a raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado. Tá aí. Agora é só trocar os valores. Bom, você percebeu o seguinte, ó. Aqui ela está com o termo geral, né? Com esse formato geral. Todo mundo no membro só igualado a zero. Aqui você percebe, ó, que o y está do outro lado. Então vamos transformar no formato geral para ficar mais fácil de enxergar os valores de A, B e C. Ó. No formato geral, aqui então fica x, esse y que é positivo, ele passa negativo, aqui continua o menos 4, igual a zero, porque não ficou ninguém no outro membro. Só pegamos o y e passamos para cá. Ele é positivo, veio negativo. Agora, esse é o formato geral da reta. Fica fácil achar A, B e C. Olha aqui, ó, A, B e C. Tá legal? Então vamos lá, ó. A distância do ponto P até a reta R é o módulo de A. O A vem aqui, ó, só tem um x. Então o A vale 1. O x vem do ponto. O ponto aqui, ó, x vale 1 também. Mais o B está aqui, ó, só tem um y e é negativo. Então o B aqui vale menos 1 e multiplica o y. O y vem daqui, ó lá, ele vale 1, vem lá do ponto. E depois mais o C. C é o termo independente, que aqui é menos 4. Então fica menos 4. Vamos separar aqui os sinais e fechar o módulo. Tá legal? Tá aí, ó. No denominador, nós teremos a raiz quadrada de A. E o A nós vimos aqui, ó, que ele vale 1. Então fica 1 ao quadrado. E do B, né? Aqui, ó, o B. O B vale menos 1. Então fica menos 1 ao quadrado. Tá aí. Bem tranquilo isso, né? Dando sequência aqui à resolução do exercício, nós vamos ter, ó, a distância do ponto P até a reta R será, resolvendo dentro do módulo, vamos apagar aqui essa ilustração, foi só para você entender melhor o exercício, né? Bom, aqui o módulo e trocando os valores. Olha lá, 1 vezes 1 fica 1, depois positivo e negativo aqui. Primeiro vamos deixar esse sinal de positivo e vamos multiplicar aqui, ó. Tá certo? Ó, menos negativo e positivo vai ficar negativo, 1 vezes 1 fica 1. Só para a gente não confundir, ó, separar os sinais. Aqui, extrair parênteses, positivo e negativo, fica negativo 4. Fecha módulo, vamos ao denominador. No denominador, 1 ao quadrado vai ficar 1. E aqui, menos 1 ao quadrado também fica 1. Né? Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, vai dar 1. Resolvendo agora na sequência, distância do ponto P até a reta R será, aqui dentro do módulo fica 1, positivo e negativo fica negativo 1 e negativo 4. Olha lá. Denominador tem raiz quadrada de 1 mais 1, 2. Bem tranquilo, bem fácil isso. Ó. A distância do ponto P até a reta R dentro do módulo 1 menos 1 aqui, ó, fica 0, então só resta menos 4 lá dentro. E embaixo a raiz quadrada de 2. Ó, como só tem um valor dentro do módulo, dá para tirar.
distância do ponto P até a reta R será igual a menos 4. Quando ele sai do módulo, ele sai como positivo. Não é verdade? O módulo serve para tornar esse valor positivo. Então 2, embaixo, ó, 4 sobre a raiz quadrada de 2. Você sabe que é conveniente tirar a raiz quadrada do denominador. Então, para isso, vamos ter que fazer a racionalização desse denominador aqui. E o caminho é tranquilo, né? Ó, distância do ponto P até a reta R será em cima, eu tenho 4, vamos corrigir aqui, olha lá. E embaixo, a raiz quadrada de 2. Para tirar essa raiz quadrada do denominador, temos que fazer a racionalização dele, não é? E é multiplicar em cima pelo denominador, que é raiz de 2, e embaixo também pela raiz de 2. Esse é um dos caminhos aí, ó. Na sequência, nós vamos ter que a distância do ponto P até a reta R será, ó, 4 vezes raiz de 2. Vai ficar 4 raiz quadrada de 2. Embaixo, raiz quadrada vezes raiz quadrada, vai ficar uma raiz quadrada. 2 vezes 2, 4. Tá aí. Distância do ponto P até a reta R será, em cima, 4, raiz quadrada de 2. Embaixo, a raiz quadrada de 4. Nesse caso, fica 2. Tá certo? Então, ó, a distância do ponto P até a reta R, nós teremos aqui, ó, 4 dividido por 2. Fica 2, 2, raiz de 2. Está aqui. No caso do exercício B, a distância desse ponto até essa reta vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Tá legal? Agora, para esse vídeo não ficar muito grande, vamos colocar aqui só as duas respostas e no vídeo seguinte fazer exercício C e D. Tá legal? Pode ser? Então, guarde bem. Essas respostas virão para cá, ó. Aqui, essa resposta deu 4 e aqui deu 2 raiz de 2. Tá legal? Por enquanto, tente refazer o exercício, ver se você consegue e eu encontro com você na próxima videoaula. Até mais!